Olá! Hoje a gente vai desvendar um elemento que tem literalmente duas caras. Por um lado, ele está aí, no nosso saleiro, essencial para a vida e para dar aquele gosto na comida. Por outro, é um metal tão reativo, mas tão reativo, que explode se entrar em contato com a água. Então se prepara para mergulhar na incrível e, por que não, explosiva história do sódio. E para a gente começar, olha que fato histórico curioso. A palavra que a gente usa hoje para falar do nosso pagamento, salário, tem uma origem bem antiga e salgada. Lá na Roma Antiga, o sal era uma coisa tão, mas tão valiosa, que os soldados, muitas vezes, recebiam parte do pagamento em rações de sal. Era o chamado salarium argentum, e daí que vem a nossa palavra salário. Interessante, né? E essa importância toda não era só coisa dos romanos, não. Por milênios, o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, foi um pilar das civilizações. Pensa só, os egípcios já usavam para preservar de tudo, de comida a múmias. Na China, existem registros de quase 5.000 anos. Controlar o sal não era só sobre tempero, era sobre poder. Era controlar exércitos, economias e o destino de impérios inteiros. Então, o nosso roteiro hoje vai ser esse. A gente começa na história antiga com o sal e o salário, depois descobre o metal oculto por trás dele, entende como ele é a faísca da vida no nosso corpo, vê como ele move a indústria moderna e, no final, a gente se pergunta: afinal, o sódio é uma bênção ou uma maldição? Vamos lá para a primeira parte, então, de sal a salário. Aqui a gente vai explorar como o sal moldou a história bem antes da gente sequer sonhar com o elemento explosivo que existia ali dentro. E aqui o contraste é simplesmente incrível. De um lado, o sal de cozinha que todo mundo conhece. Um cristal branco, estável, seguro, que a gente dissolve na água sem pensar duas vezes. Do outro lado temos o sódio puro, um metal prateado, tão macio que parece manteiga e que reage com a água de um jeito tão violento que explode. É por isso que ele precisa ser guardado mergulhado em óleo, sabia? Para criar uma barreira e impedir que ele reaja até com a umidade do ar. São duas faces da mesma moeda, completamente diferentes. Vamos para a segunda parte, o metal oculto. Afinal de contas, como foi que os cientistas finalmente revelaram esse segredo explosivo que estava escondido no sal de cozinha? A resposta veio com um processo chamado eletrólise. Lá em 1807, um químico, Sir Humphry Davy, teve uma ideia revolucionária. Ele pegou soda cáustica, que é um composto de sódio, esquentou até ela derreter e então passou uma corrente elétrica por ela. O resultado? Começaram a aparecer umas gotículas de um metal brilhante, algo que ninguém nunca tinha visto. Pela primeira vez na história, o sódio puro tinha sido isolado. E as propriedades desse metal novo eram assim, de cair o queixo. Primeiro, ele é tão macio que dá para cortar com uma faca de manteiga. Sério. Ele também oxida quase que instantaneamente se ficar em contato com o ar. Reage de forma explosiva com a água e, quando queima, solta uma chama de um amarelo super intenso. Parece mais a descrição de um elemento de ficção científica do que do componente do sal que a gente usa na pipoca, né? Terceira parte, a faísca da vida. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Como é que algo tão perigoso pode ser, ao mesmo tempo, a chave para a nossa própria existência? Para entender isso, a gente precisa ir para a biologia. E esse número aqui ilustra a importância disso de um jeito brilhante. Pensa em toda a energia que o seu corpo usa quando está em repouso, sem fazer absolutamente nada. Cerca de 1/3 de toda essa energia é dedicada a uma única tarefa: gerenciar os íons de sódio nas nossas células. É um trabalho constante, que gasta uma energia tremenda. E quem faz esse trabalho todo é a incrível bomba de sódio e potássio. Em cada célula do nosso corpo, a todo segundo, essa bomba está lá, jogando 3 íons de sódio para fora e puxando 2 íons de potássio para dentro. Esse pequeno desequilíbrio é o que transforma cada uma das nossas células numa minúscula bateria, carregada e pronta para entrar em ação. Pois é, o ponto crucial é este. Essa bateria celular é a base de quase tudo o que a gente faz. O próprio ato de ouvir e processar essa análise agora mesmo, a batida do coração, o menor movimento dos dedos, tudo isso é movido por essa bateria de sódio. Sem ela, nada funciona. Quarta parte, motor da indústria. Mas a influência do sódio não para no nosso corpo, não. Além de manter a gente vivo, ele também ajuda a construir o mundo ao nosso redor. Os compostos de sódio estão por toda parte. Aquela luz amarela da iluminação pública é sódio. Sabão, detergente, papel, sódio de novo. O fermento que faz o bolo crescer, sódio de novo. Até para produzir metais de alta tecnologia como o titânio, ele é essencial.
E o ponto de partida para quase tudo isso, adivinha? O bom e velho sal de cozinha. E só para ter uma ideia do tamanho disso, dá uma olhada neste gráfico. Metade de toda a produção mundial de um composto chamado carbonato de sódio vai para uma única coisa: fabricar vidro. Então, da janela de casa à tela do smartphone, a gente está olhando através do sódio. Ele é a espinha dorsal invisível de um dos materiais mais essenciais da nossa civilização. E com isso a gente chega na nossa última parte: bênção ou maldição? Depois de ver tudo isso, a questão continua no ar. O sódio é, afinal, nosso amigo ou nosso inimigo? A verdade, como essa tabela mostra, é que ele é as duas coisas. Na biologia, ele é a bênção que nos permite pensar e nos mover, mas o excesso dele na dieta está ligado à hipertensão. Na química, ele forma o sal que nos sustenta, mas na sua forma pura, ele é perigosamente explosivo. É o paradoxo em pessoa, ou melhor, em elemento. Então, qual é o veredito final? É o doador da vida que possibilita a consciência? Ou é o elemento perigoso que explode e pode nos adoecer? A verdade é que a gente não pode escolher. O sódio é, fundamentalmente, as duas coisas. E essa é, talvez, a maior lição do sódio. Na química e, quem sabe, na vida também. O contexto é tudo. O mesmo átomo pode ser um ingrediente essencial, um explosivo perigoso, a faísca do pensamento e um risco para a saúde. Tudo depende de como ele está, onde está e em que quantidade. Obrigado por acompanhar esta análise.